O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Olá, amigos do Xadrez Verbal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês de novo falando do discurso do presidente Temer nas Nações Unidas, numa prática que já virou uma tradição aqui no xadrez, a gente poder comentar um pouco sobre a repercussão, a lógica, a dinâmica desse discurso num ano muito especial, né, para a política brasileira, que é ano de eleição. Aconteceu em 2014 também, né, o discurso presidencial acontece poucos dias antes do processo eleitoral, nesse caso um pouquinho mais de uma semana, e isso faz com que o discurso se misture um pouco com o contexto das eleições. Em 2014 a presidente Dilma era candidata à reeleição, então muitos disseram que ela usou o discurso da ONU até para fazer uma autopropaganda, uma autopromoção. Eu pessoalmente nem vi assim naquela época, mas agora a gente está diante de um fato novo, que é um presidente da República que está de saída, não se candidatou à reeleição, o seu candidato, o candidato do seu partido, o MDB, está indo muito mal nas pesquisas, então o espírito desse discurso tem muito mais a ver com uma tentativa de deixar um grande legado em política externa, pelo menos, que foi ali, né, transmitido ao vivo nas Nações Unidas com uma certa pompa e uma certa circunstância. Então, o contexto eleitoral não pode ser dissociado do que está ali sendo dito e da maneira como isso foi colocado. Esse é um ponto importante também. De todo modo, eu quero chamar a atenção aqui para alguns elementos desse discurso, que foi um discurso, enfim, no padrão daquilo que já vinha sendo os 2 últimos anos, um discurso moderado dentro do modelo, da forma tradicional do Itamaraty, focado nas questões internacionais sob a perspectiva brasileira e nas contribuições do Brasil para a ordem global. Então, nesse sentido, nada saiu do script. Percorreu-se todas as regiões importantes do mundo, prioritárias para a política externa brasileira, mencionaram-se todos os conflitos internacionais que despertam algum interesse para a comunidade internacional e também para o Brasil. Falou-se muito do compromisso brasileiro com determinados princípios, da paz, a sustentabilidade, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem um discurso muito alinhado com aquilo que o Itamaraty definiu como as grandes linhas prioritárias da política externa brasileira e com a leitura do Brasil sobre o mundo que nos cerca. Nesse quadro, né, temas domésticos ou temas políticos acabam sendo secundários, ainda que o presidente Temer tenha aberto uma sessão inteira para falar disso ao final, sobre as eleições, a importância do Congresso, do presidente, enfim, da Constituição e etc. Mas, de todo modo, acho que todas as menções ali mais domésticas acabam tendo um papel importante nessa análise, por razões que a gente vai comentar mais ao final. Mas, basicamente, o discurso do Temer ele gira em torno da ideia da defesa da integridade da ordem internacional. Eu acho que o diagnóstico aqui é correto e faz todo sentido de que a ordem internacional está sendo colocada em provação, está sendo colocada em xeque por uma série de questões que vão desde o Brexit, né, o desmoronamento da integração europeia, que ainda não se desmoronou, mas que tem um perigo aí real de entrar em colapso, e, por outro lado, as atitudes do presidente Trump, colocando aí uma carga grande de tensão internacional nos órgãos multilaterais, na América Latina, na geopolítica da Ásia e do Oriente Médio e assim por diante. Então, existe aqui um subtexto, digamos assim, que coloca o Brasil como um dos principais agentes na manutenção dessa ordem internacional. E isso fica muito claro ao longo da mensagem, ao longo do discurso. No discurso do Temer, essa ordem internacional que está sendo colocada em provação, ela é desafiada por 3 tendências fundamentais, que ele mesmo aponta no próprio discurso: o isolacionismo, a intolerância e o unilateralismo. E percebam que quando a gente fala dessas 3 tendências e quando a gente as nomeia desta forma, me parece realmente uma crítica muito presente, muito forte, aquela que é a tendência internacional mais atual, aquele que é, o novo paradigma internacional, que se a gente puder colocar como uma oposição entre globalistas e antiglobalistas, né? Os antiglobalistas que vêm prevalecendo nos Estados Unidos, em partes da Europa e até mesmo, né, num movimento muito focal no Brasil,
é exatamente esses 3 pontos que eles acabam apregoando, de maneira consciente ou não. O isolacionismo, que se traduz muitas vezes num certo nacionalismo, a intolerância, que se traduz também muitas vezes numa xenofobia, na ideia da oposição entre nós e eles, né, dentro e fora do país, e o unilateralismo, a ideia de que as relações internacionais elas são resolvidas simplesmente pela forma unilateral, eu faço o que eu quero, basicamente. Então esse movimento antiglobalista que está ganhando tração e está ganhando muita força ao redor do mundo, ele também gira em torno dessas 3 ideias, não necessariamente colocadas dessa forma, mas me parece que o discurso identifica de maneira muito clara esses 3 problemas com um movimento mais amplo da ordem internacional e contra o qual o discurso vai buscar combater, e o Brasil vai buscar combater na visão do próprio presidente Temer. E aí ele continua dizendo o seguinte, que ao isolacionismo, que é a primeira tendência identificada, se opõe à abertura, à integração e o universalismo, que são tradições muito presentes da política externa brasileira. Então é sempre muito importante que a gente retome quais são as orientações seculares da política externa para a gente entender que esses são 3 temas que, de uma forma ou de outra, a abertura, por exemplo, pode ser interpretada de várias maneiras, inclusive de maneiras mais ou menos liberais, mas esses 3 temas são temas muito, muito claros e muito fortemente ligados àquilo que se acredita ser a tradição ou o padrão universal da política externa brasileira. E aí o presidente faz menção a Mercosul, a relação do Mercosul com a Aliança do Pacífico, que seria esse movimento de abertura, mais em linha aí com uma percepção liberal do mundo, que encontra muito eco aí nas campanhas de Henrique Meirelles, do próprio Geraldo Alckmin, da Marina Silva, do Amoedo de alguma forma, enfim. Mas essa ideia de aproximação de mecanismos de integração está muito presente na plataforma MDBista, desde que o Temer chegou ao governo, e também nas suas práticas mais atuais. Essa articulação que a política externa fez entre o Ministério da Fazenda, Itamaraty e MD, que tentou entrar na OCDE, tentou abrir o comércio brasileiro via Mercosul também, isso já estava lá na Ponte para o Futuro, aquele documento do PMDB, que ainda chamava PMDB, lá em 2015, que foi a base conceitual para a oposição do PMDB contra a Dilma e para o processo de impeachment como um todo. De todo modo, então, Aliança do Pacífico, Mercosul, são temas que ele menciona de maneira muito clara, ele fala também de outras regiões, Ásia, África, Américas, Europa, ou seja, para dar esse caráter universal da inserção internacional no Brasil, e ele faz menção também às chamadas coalizões de geometria variável. Ele menciona BRICS, G20 e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aqui eu chamo a atenção para 2 coisas interessantes. A primeira é que os BRICS haviam meio que sumido do discurso presidencial, principalmente no primeiro ano, em que ele não faz menção nenhuma a isso, e reaparecer o tema BRICS me parece uma tendência, não só porque o Brasil vai sediar a cúpula dos BRICS no ano que vem, mas também pelo fato de que o Temer já ficou em paz, já entrou num certo acordo com a ideia do Brasil como um país ainda com uma tendência emergente, não necessariamente potência emergente no sentido tradicional, conceitual dos anos Lula. O Brasil perdeu muita força internacional, isso não é culpa certamente do Temer, ou não só, mas o fato de que ele volta a colocar BRICS no centro da questão me parece sintomático aí de um tipo de relação da qual o Brasil não quer abrir mão, e o Temer está comprometido com isso, aparentemente. Uma outra coisa que me chamou a atenção dentro dessas coalizões minilaterais é a ausência do IBAS. O Temer não menciona o Fórum Índia Brasil-África do Sul, embora ele mesmo tenha trabalhado junto com o Itamaraty e as diplomacias de Índia e África do Sul para revitalizar o bloco. O bloco ele sumiu lá em 2013 e reaparece agora com uma certa presença importante, talvez dentro da ideia de democracias emergentes, enfim, mas isso vai aparecer de maneira muito presente nos últimos tempos. Bom, o segundo tema, a segunda tendência é a intolerância, a qual se opõe o diálogo e a solidariedade. E dentro disso ele vai mencionar também um monte de coisas interessantes, importantes para a política externa brasileira, como a preservação da democracia e dos direitos humanos. Ele insiste muito no Pacto Global sobre Migrações, cujas negociações foram concluídas recentemente, e fala da necessidade de se pensar num pacto global sobre refugiados. Falando em refugiados, ele menciona a cooperação brasileira com o Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados na Venezuela, e arremata falando sobre a nova lei da migração, que foi, não à toa,
articulada, redigida em parte e bancada politicamente pelo atual chanceler Aloysio Nunes, né, que fez um esforço realmente hercúleo para viabilizar uma nova lei da migração que sofreu oposição de vários grupos políticos domésticos no Brasil, até certos grupos bastante organizados, envolvendo a bancada evangélica, envolvendo a bancada da bala, cujos elementos, pelo menos alguns deles, têm certo ranço xenofóbico em algum sentido, e aí isso acabou sendo mencionado como um ponto muito positivo da contribuição brasileira para esse processo de acolhimento internacional ao qual ele se refere. E aí o Temer reitera nesse contexto a posição sobre o conflito israelo-palestino, a posição brasileira, claro, a posição brasileira sobre o conflito sírio, a importância da desnuclearização no caso da Coreia do Norte. Ele inclusive menciona que o Brasil tem aí como um valor central da sua política externa a questão nuclear, ou a desnuclearização num sentido mais amplo. Então, essa parte da intolerância, ela abre espaço para que se falem de várias referências do que o Brasil contribuiu nos últimos anos na preservação dos direitos humanos, da democracia e na questão do acolhimento, que é um tema muito presente, né, sobretudo à luz da crise venezuelana. Um ponto interessante é que ele não usa a palavra refugiado para falar de Venezuela, ou seja, ele está admitindo aqui que o que está acontecendo na Venezuela não é exatamente uma guerra civil, como alguns políticos da oposição ao PT muitas vezes colocavam, né? Então essas terminologias são importantes, até no plano internacional. E, por fim, a terceira tendência a que ele faz referência, o unilateralismo, seria respondida com diplomacia e multilateralismo, que são tradições também muito centrais da identidade brasileira como um todo, né? Não só da política externa, mas da nossa existência como nação. Então ele volta a esse tema dizendo da importância das Nações Unidas como a casa do entendimento, ele faz referência textual a isso, casa do entendimento, fala da importância de se reformar a ONU, mas da importância ao mesmo tempo de bancar o multilateralismo e bancar reformas que possam viabilizar esse multilateralismo no seu funcionamento mais pleno. Então ele fala da reforma do Conselho de Segurança, tema que também apareceu de maneira errática nos últimos anos, fala da importância de novo da desnuclearização e do Tratado de Proibição de Armas Químicas, de armas nucleares, que o Brasil assinou recentemente, foi o primeiro Estado a assinar. Fala da importância do sistema multilateral de comércio, até querendo neutralizar um pouco essas tendências globais de guerra comercial Estados Unidos e China, de uma regionalização muito veloz e muito violenta das tendências de comércio, enfim. Então o Brasil ainda se blinda falando da importância da OMC, que é uma plataforma importante para a política externa brasileira de certa maneira. E aí arremata falando de dois temas caros ao Brasil, por razões diferentes. O primeiro deles, a questão climática, fala do compromisso brasileiro com o Acordo de Paris, com as metas climáticas, faz menção específica ao Fórum Mundial da Água e, por fim, ele fala, dentro dessa ideia do multilateralismo e da diplomacia, sobre o combate a crimes transnacionais, que é um tema importante, principalmente porque ele dialoga de maneira direta com um problema presente e muito urgente da sociedade brasileira, que é a segurança pública, né? Que ele buscou endereçar por meio de uma intervenção federal no Rio de Janeiro, a criação de um ministério específico para a segurança pública, né? Que era extraordinário, agora já não é mais, de um sistema único de segurança pública, etc. Então, embora ele não fale especificamente sobre essas iniciativas, né? O combate ao crime transnacional é um tema que comunica de maneira muito direta a um legado doméstico que ele quer deixar também. E aí a última sessão do discurso é uma sessão em que ele se sente à vontade para falar das eleições no Brasil. E ele usa esse mote das eleições para reafirmar a sua própria narrativa a respeito do que aconteceu nos últimos 3 anos. Então ele fala do compromisso brasileiro com a Constituição, com a democracia. Ele vai dizer que o legado do seu próprio governo é rejeitar o populismo e vencer a recessão, criando empregos, etc., que é mais ou menos o discurso tradicional desse governo Temer. E é interessante porque, nesse contexto, né, em que ele fala das eleições, ele dá a sugestão de que, independentemente de quem ganhar, é inequívoco que o governo dele deixa um legado. E, ao mesmo tempo, embora ele não fale nada sobre o resultado eleitoral, ele não comente sobre a crise, ou pelo menos a tensão política interna que está girando em torno dessas eleições,
existe ali uma mensagem muito clara também no plano eleitoral, sobre a qual quero comentar também. Enfim, eu acho que o ponto mais importante dessa mensagem está até na última referência que ele faz no discurso, em que ele fala assim: nas palavras do já saudoso Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, nossa missão, abre aspas aqui, nossa missão é confrontar a ignorância com o conhecimento, o fanatismo com a tolerância e o isolamento com a mão estendida da generosidade. E ao arrematar o discurso com essa frase do Kofi Annan, me parece muito claro que existe, pelo menos nas entrelinhas do discurso, um temor quanto à radicalização das candidaturas, e me parece que aqui eu posso estar exagerando, eu posso estar sobreinterpretando o que ele disse, mas é um recado muito claro a uma candidatura em particular, que me parece estar mais vinculada a um discurso de intolerância, um discurso de rejeição do conhecimento num sentido amplo, que é a candidatura do deputado Jair Bolsonaro. Então, eu tomo muito cuidado para dizer isso porque são muitas narrativas aí conflitantes e tudo mais, mas me parece que essa referência é muito clara, não muito clara, mas essa referência de maneira muito clara comunica com um tipo de interpretação sobre os riscos da democracia que certa candidatura representa e etc. Enfim, não quero me alongar sobre isso, mas eu acho importante pontuar que me parece que há aqui uma referência, uma tendência importante. Agora, para finalizar, eu diria que o discurso ele pode ser lido a partir de 3 chaves principais. A primeira delas é o reforço do compromisso diplomático do governo Temer com as linhas tradicionais da política externa, em busca de um legado positivo, ao menos na política externa, ainda que ele mencione outros temas, segurança pública, etc., que são importantes. Uma segunda chave são as críticas fortes, algumas veladas e algumas mais explícitas, às candidaturas de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Eu diria mais do primeiro. Talvez porque o Temer espere, num eventual governo Haddad, algum espaço político para que ele não caia no ostracismo total, que pode inclusive colocá-lo em maus lençóis aí dentro da Operação Lava Jato e etc. Não sei se eu também estou exagerando dentro disso, mas eu imagino que as críticas aqui sejam bastante visíveis ao acompanhar o discurso. As 2 principais candidaturas que provavelmente irão para o segundo turno da eleição presidencial. E aí me pareceu muito interessante, assim, muito sintomático a referência a 2 estadistas negros, né? O Kofi Annan como secretário-geral da ONU, estadista aqui no sentido lato, e a Nelson Mandela, que ele também menciona no meio do discurso. E é raro você encontrar discursos presidenciais ou até mesmo de ministros de relações exteriores que fazem menções textuais a frases de outras pessoas, né? Em geral, um discurso muito solene, muito direto, muito autoral, e essas referências que não são ruins de modo algum, são muito ricas, mas a escolha aqui me parece muito simbólica. Esse é um ponto que eu achei interessante. E por fim, a terceira chave de leitura desse discurso é a contraposição muito explícita à chamada narrativa do golpe, né? A ideia de que o Temer usurpou o poder e etc. E ao tentar deixar um legado, ele também tenta desconstruir essa narrativa pelo um monte de referências que ele faz à Constituição, à democracia, à tolerância, às instituições, ao Estado de Direito e por aí vai. Então é um discurso tradicional, mas é um discurso que pode ser lido a partir dessas camadas, e o que o torna bastante interessante, sobretudo pensando-se nesse contexto eleitoral que se avizinha aí e que está deixando todo mundo muito angustiado. É isso, um grande abraço para vocês e até o próximo discurso presidencial na ONU.